Oi pessoal, tudo bem? Aula de português. O professor Rafael vai falar hoje sobre entender um texto, entender aquilo que você lê, que essa seria a segunda competência mais importante para a gente desenvolver. Muito bem, entender as coisas, entender o que se lê, envolve basicamente duas grandes operações mentais. Você precisa compreender e você precisa interpretar. Compreender e interpretar. O que é compreender alguma coisa? Ou compreender um texto? Compreender, basicamente, é saber o que o texto diz. Quer ver um exemplo? Imagina que você está lendo um texto que diz assim, ó, o professor andava cabisbaixo. O que o texto diz? Veja, o professor andava, você entende. Agora, cabisbaixo, né? Talvez essa palavrinha aqui seja um problema para você compreender o texto, né? O que é cabisbaixo? Sabe? Cabisbaixo é olhando para baixo, né? É olhando para o chão. Então, uma maneira de você compreender o texto seria dizer que o professor anda cabisbaixo, é a mesma coisa dizer que o professor andava olhando para o chão, certo? Em outras palavras, quando se trata de texto, compreender o texto é você conseguir traduzir o texto nas suas próprias palavras. Certo? Então, toda vez que alguém diz assim, mas esse texto quer dizer isso, ele está tentando compreender o texto. Então, compreender o texto é saber o que o texto diz, ou traduzir o que o texto diz nas suas próprias palavras. E o que é interpretar? Interpretar seria tirar conclusões a partir do texto. Por exemplo, vamos voltar para o nosso texto aqui, ó. O professor andava cabisbaixo. A partir dessa frase, o que eu posso concluir? Pela lógica, alguém que anda olhando para o chão, geralmente está triste, não é? Então, se você dissesse, o professor andava triste, você cometeu uma interpretação. Porque o texto não diz literalmente que eu estava triste ou que o professor estava triste.
mas você concluiu a partir do texto usando uma coisa chamada lógica, né? Que o fato do professor andar cabisbaixo significa que ele andava triste. Então, você pode dizer que interpretar um texto é fazer uma conclusão lógica a partir do texto, certo? O que é importante aqui? A palavra lógica. Por quê? Porque às vezes você, a partir de um texto, tira uma conclusão que vai além da lógica, né? A gente diz que a pessoa foi além da lógica. Por exemplo, eu poderia concluir, a partir da frase o professor andava cabisbaixo, eu poderia concluir que o professor perdeu as chaves do carro. Perceba que, a partir dessa afirmação, eu chegar a essa outra é forçar um pouco a lógica, é ir além da lógica, né? Isso se chama extrapolação. Então, quando você diz assim, fulano extrapolou na interpretação, o que é isso? Ele tirou uma conclusão para além da lógica, certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente permanecer na lógica e não ir além da lógica na hora que a gente vai fazer uma interpretação de textos. E aí, entendeu? Quando você lê um texto, você primeiro tenta compreender, saber o que o texto diz, depois você tenta interpretar, tirar conclusões a partir desse texto. O que a gente pode dizer sobre essas duas operações é que compreender o texto, saber o que o texto diz, significa que você vai procurar alguma coisa que está no texto, certo? A compreensão está no texto, certo? E a interpretação? A interpretação está além do texto. Porém, nos limites da lógica, né? Ela não pode extrapolar, não pode ir além da lógica. Vamos fazer um exercício para saber se você entendeu ou não essa lição? Vamos fazer o seguinte, ó. Compreender vai ser a letra A, interpretar vai ser a letra B e extrapolar vai ser a letra C, ok? E aí eu vou escrever uma frase e vou escrever várias frases tiradas a partir dela. E vocês vão classificar se essa frase derivada da frase principal, se ela é uma compreensão, uma interpretação ou uma extrapolação. Então vamos lá? Vou escrever a frase agora. O professor assistiu
a todos os jogos dos Santos. Só podia ser do Santos, né? Esse ano. Certo? Dessa frase, eu vou derivar algumas outras, certo? Então, a primeira frase que eu vou derivar, vou deixar aqui o parênteses para você tentar preencher, é a seguinte. A partir dessa frase, eu posso dizer que o professor é santista. Isso é uma interpretação, ou é uma compreensão, ou é uma extrapolação? Número 2. O professor acompanhou os jogos do Santos. Isso é uma interpretação, é uma compreensão ou é uma extrapolação? Olha a outra frase. O professor é masoquista. Sabe o que é masoquista? É aquele que gosta de sofrer. Será que essa frase é uma compreensão, uma conclusão ou uma extrapolação? Olha lá, hein? Número 4. O professor gosta de futebol. E agora? Isso é uma compreensão? Isso é uma interpretação? Isso é uma extrapolação? E a última, o professor é palmeirense. Isso é uma compreensão, uma interpretação ou uma extrapolação? Então, se for compreensão, você vai colocar a letra A. Se for interpretação, você vai colocar a letra B. E se for uma extrapolação, você vai colocar a letra C. Tenta fazer o exercício. Se você quiser, coloca as respostas para mim no WhatsApp, para saber se você acertou ou não. Antes da próxima aula, eu passo o gabarito para vocês no WhatsApp também, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham um bom restante de dia. Fiquem seguros, fiquem em paz e até a próxima.